Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje é um vídeo inusual. Na verdade, a gente está fazendo mais um para a playlist Realidades Inusuais. Faz muito tempo que não tem um vídeo novo, então esse aqui vai ser sobre isso, né? Terminamos a campanha recentemente, né? A partir dentro do selo Sombras Abissais, que é, enfim, são mais pessoas envolvidas, né? Terminamos a campanha O Outro Lado. Inclusive, quem perdeu a campanha, perdeu o Late Pledge, e ainda quiser adquirir o livro por um preço ainda, né, não exatamente o preço da campanha, mas um preço bom, né, é só entrar em contato pelos canais usuais da Rafus Press, que a gente pode conversar e acertar um valor interessante, né. Mas hoje, bom, e continuamos com o Constelações, né, está se aproximando do final é início de março, né, então temos aí alguns dias ainda, quem quiser quem quiser e puder e, né, digamos assim, colaborar, são livros preço bem em conta, tem a partir de valores bem tranquilos, assim, e raridades, né, já traduzidos, já tudo, né, pronto para um deles, né, o outro estou traduzindo, vou trazer as novidades em breve, do Works Connox, né, mas é isso. Dados os recados iniciais do material que está aí, digamos assim, circulando da Rafus Press, né? Hoje eu vou falar, como deu para ver pelo título, dos infólios ou fólios, né? E essa designação, ela usualmente indica um tipo de formato, né? O infólio, ele se opõe ao in quarto e ao in octavo, e esses formatos têm a ver com os incunábulos e os primeiros livros feitos em prensa móvel, né, da história. Eles tinham, por assim dizer, uma tendência, né, dos formatos ao formato mais... você tinha, na verdade, uma chapa de papel, né, como é até hoje, né, você compra papel, ele não é cortado, ele é uma chapa, e os fólios eram essa chapa dobrada ao meio. Até hoje, inclusive o ISO, né, essa organização mundial que tem a definição dos tamanhos de papéis, tanto aqueles tamanhos menos seguidos, um pouco mais regulares, como carta, ofício, né, quanto os bem regulares, né, bem definidos e que praticamente é um metade do outro, né, que é o A4, o A5, o A3, meio que são uma lembrança dessa estrutura, como era feito, né? Os papéis, evidentemente, no início das prensas móveis e das editoras, né, da indústria editorial, eles eram irregulares, tinham outros formatos, enfim, né? Então, o infólio, ele se opõe, né, como ele só dobra uma vez, né, ele só tem o rectoverso, né, que se dobra uma vez, ele se opõe ao in quarto, como o nome diz, se dobra em duas vezes, né, você gera 4 partes, e o in oitavo, que se dobra em 4 vezes, né, que gera 8. Tem vários vincos, né. Até hoje, muitos editores, amigos meus, eles têm de cor mais ou menos essas medições, quando você está lidando com a chapa, né, com as chapas de papel de offset, principalmente, e como é que faz ali para você não perder papel, né, a famosa, essa questão que muitos editores têm, que é clássica, né, do não perder papel. Ainda funciona, essa questão ainda é válida em muito tipo de impressão offset, por exemplo, e outras, né? Não perder papel na hora de imprimir, né? Então isso é uma reminiscência também desse tipo de formato. É claro que assim, os infólios eles não eram regulares, né? Era tudo menos regular os livros assim do início, né? Do início da imprensa, né? Do tipo os móveis, a imprensa de incunábulos, enfim, né? Ainda quando começava a se constituir como livro. Mesmo hoje tem uma variação grande de tamanho de fólios, né? E acho que o fólio mais célebre é a Bíblia de Gutenberg, ele tem esse formato fólio, né? Mas
existem muitos outros aí em bibliotecas e tudo mais. E hoje eu vou falar um pouco desse tipo de formato porque há um livro que se chama The Book, The Ultimate Guide to Rebuilding Civilization. Então, The Book, estou tentando carregar o PDF, horrível, aliás. Espero não carregar, porque vai dar uma má impressão do livro, né? Um PDF que eu consegui só, né, mais ou menos fotos, como se fosse um samizdat do livro, né? Um samizdat econômico nesse caso, porque o livro é um pouco caro. Mas o The Book, ele é um livro em formato fólio, que lembra muito esse jeito aqui, que eu já comentei nesse canal, que já comentei também várias vezes, que é um dos meus livros favoritos, é um dos livros favoritos da minha coleção, como um todo, que é o Codex Serafinianus, né? Então, um pouco reminiscente deste livro aqui. Esse The Book foi lançado ano passado, causou um certa celeuma no mundo dos colecionadores de livro, um mundo, como vocês devem imaginar, pequeno, e não só colecionadores, né? Pessoas assim que têm um apreço por livros ilustrados, por livros desse porte maior, né? E o The Book, como o nome diz, The Ultimate Guide to Rebuilding Civilization, ele foi publicado por uma organização barra editora. Eu vi alguns também resenhadores na internet também comentaram isso. Eu não encontrei os dados dos ilustradores e do texto, que eu acho chato e ruim. Ele é assinado coletivamente como The Hungry Minds, como se fosse uma entidade, um coletivo. Não acho isso muito certo, né? Bom, não haveria problema nenhum pôr Hungry Minds e lá no colofon, no final, colocar o nome, o texto tal, escrito por fulano, fulano escreveu o texto X, páginas ilustrações by fulano, páginas, sei lá, tanto. Não haveria nenhum problema, né? Eu acho justo não atribuir a quem fez o trabalho, né? Inclusive, o próprio Codex, ele é assinado exclusivamente pelo Luigi Serafini, porque ele é o único que fez. Ele faz o texto e também ele faz as imagens do livro, né? E esse The Book, pelo que eu vi das resenhas e pelo que eu vi do PDF podre, mas assim, possível de você avaliar o material, ele é sensacional, é lindíssimo, é uma obra do espírito do Codex, né? É interessante porque ele é uma ironia, né? Teve alguns críticos e pessoal que fez resenha desse livro na internet que comentaram que ele poderia ser uma leitura interessante, parece no primeiro momento uma leitura interessante. Inclusive um dos que faz a resenha desse livro na internet é um dos caras daquele programa de explicações, né, que tem na internet, eu esqueci o nome, né? Que é uma dupla, né, que explica tudo o que acontece, por ciência, né, da cultura pop, não é? Mythbusters. E o que acontece? Ele comenta, inclusive, isso, né, que num primeiro momento parece um livro voltado para os que nos Estados Unidos chamam preppers, né, que é um termo bem popular lá. Existe um mercado inteiro voltado aos preppers, né, digamos assim. São pessoas que vivem, em geral, em fazendas, que eles também denominam lá de compounds, né, que seriam espécie de centros, né, mini centrinhos assim deles, que tem bunker, que tem arma, que tem sei lá o que mais, vários carros diferentes, várias armas diferentes, munição, para eles ficarem, como numa fazenda, eles podem ficar atirando quanto eles quiserem para melhorar a mira. E eles ficam lá esperando o fim do mundo, né? Esperando uma guerra atômica, fora dos grandes centros, que eles sabem que vão ser os primeiros alvos, né? Já porque desprezam também um grande centro por ser, sei lá, degenerado, ter indecência, né? As grandes metrópoles. E também porque eles sabem que é o primeiro alvo das bombas, né? Mal sabem eles que os silos que ficam nesses lugares de caipira, assim, nesses cafundó dos Estados Unidos, esse é um termo bastante americano, né? Ele foi exportado para outros lugares, mas é americano em essência, prepper, né?
também são alvo, né? Então não sei se adianta muito. Mas, então esse livro aparentemente seria voltado, né? Você tem ali um guia para você reconstruir a civilização. Mas quando você começa a ler, você percebe que não. Não é? Ele é cheio de ironias, né? Tem uma parte, por exemplo, de água, que mostra mais ou menos como seria a estrutura de um poço. É tudo muito telegráfico, né? Lembra, como eu falei, lembra bastante este aqui, porque tem essa natureza enciclopédica. Então tem como fazer corda, fazer fogo é o primeiro, né? Fazer fogo, encontrar água pura, né? Ou fácil de filtrar, fazer corda, fazer extração de dente, parto, tudo, né? No final, navegações e civilização mesmo, estrutura política. E é tudo feito assim em pílulas, então tem muita ironia. E as ilustrações são, além de serem maravilhosas, né? Queria pelo menos carregar para poder mostrar alguma ilustração. Além de elas serem lindas, elas são também muito irônicas também nesse sentido, né? Quer dizer, o que essas pessoas aí, né? Como é que você reconstrói a civilização? Não tem muito como, não é um livro que vai te dar isso, então ele meio que ironiza isso, né? Então, na parte de água, tem o poço, explicando mais ou menos como você cava um poço artesiano, e só que não é uma ilustração de um diagrama, alguma coisa explicativa. É uma ilustração realista de um poço com aqueles tijolinhos e tal. E no fundo um gigantesco monstro marinho, não é? Ou peixe gigantesco, né? Hiperbólico. E esse monstro marinho está ali esperando para mordiscar, né? O balde puxar, enfim. Uma tremenda ironia. E assim tem várias ironias. Praticamente todos os verbetes contém esse tipo de ironia, não é? Então é um livro que não tem uma função, né? Ele é um livro um pouco do tipo, isso quem fala é o sujeito do Mythbusters. Ele é um livro um pouco do tipo, o que é isso, como funciona isso, né? Que te dá aquela visão explodida, né? Do objeto, do mecanismo, e vai mais ou menos te explicando. Mas é mais que isso, né? E aí a gente se aproxima um pouco do que marcou os fólios na nossa, digamos assim, no universo recém editorial como um todo, né? O fólio ele é o formato da enciclopédia, desde a enciclopédia mesmo, né? A célebre enciclopédia, né, francesa, foi publicada, era uma espécie de assinatura, então você comprava os volumes finais já ali, porque afinal era assim que você pagava os autores, né? E ela tinha esse formato maior um pouco. E isso virou meio que um padrão de todas as enciclopédias. Eu tinha uma quando era Novo Conhecer, sei lá. Inclusive ela era em fascículos, o que era terrível, que se você economizasse, assim, juntava os fascículos, comprava a capa dura na banca de jornal, aí punha os fascículos dentro da capa dura e levava, que daí a Abril, a Rio Gráfica, essas eram grandes editoras da época, elas tinham ali o seu, digamos assim, a sua central de encadernação. E aí eles faziam encadernação para você e te devolviam no outro dia, ou dali uns dias, sei lá. Eu sei que o Novo Conhecer, que era fasciculado, eu tenho quase certeza, foram 12 volumes, uma coisa assim absurda. E ele era grande, né? Ele era um folho mais ou menos do tamanho do Codex, talvez um pouquinho menor só aqui assim, né? Mais ou menos aqui assim, né? Cortaria o nome. Então as enciclopédias, por quê? Porque o InFolio ele é muito bonito para você ver imagens, não é? Não diagramas, né? Por isso, inclusive no The Book, você não vai ter diagramas, você vai ter imagens. Tem texto, né? Você lê bem o texto, claro, mas as imagens é aquilo que salta aos olhos, né? Então é um tipo de produto que em geral precisa de um papel muito especial, no mínimo couché, né? Um bom folio tem no mínimo couché para ter um acabamento adequado. O Codex, por exemplo, eu não tenho ideia do papel que é, mas é um papel lindíssimo, espetacular, né? Isso aqui é muito interessante, essas imagens de tráfego e fluxo, né? Então vocês podem ver que é um papel texturizado, assim, muito bonito, muito bom esse papel. Eu não tenho nem ideia de que diacho de papel é esse, não é? Não vem no Codex falando e nem no Decodex, né?
Foi Franco Maria Ricci, né? Tem italiano, eu fui impresso na Itália, né? Enfim, né? Então vocês vejam o tamanho das imagens, né? Olha essa imagem aqui, ó, o tamanho quase do meu rosto, né? Essas imagens. Então é para isso que você tem enciclopédias, né? Esse tamanho enciclopédico, né? Para você ter imagens grandes e bonitas e vistosas. O The Book é isso. Então, esses livros, como o Codex ou como o The Book, eles são extremamente lúdicos. Só que o tamanho inviável desse tipo de material, ele torna muito caro. Você, por exemplo, importar, né? Eu não estou fazendo aqui uma biblioteca submersa porque é muito difícil conseguir esse The Book. É muito caro, né? E não existe no Brasil, óbvio que se você consegue importar, é um preço absurdamente caro. O próprio Codex, né? Eu comprei no Brasil, mas eu comprei por sorte, né? Ele é um livro caríssimo e hoje em dia você está numa nova edição. Ele chegou a custar milhares de dólares quando ele ficou esgotado da edição da Franco Maria Ricci, né? Uma editora que eu já comentei aqui, que é quase uma mistura de casa de design da Ferrari, quase com uma casa de design de perfume ou coisa parecida, de joias, né? É uma editora, enfim, eles produzem pequenas joias, na verdade, esses livros, né? Não tão pequenos às vezes, mas custava uns $3.000, né? Era uma corrida para a digitalização desse material, né? Teve um monte numa época aí. Vocês acham fácil o PDF do Codex Serafinianus, mas foi relançado, mas não é barato, continua caríssimo, né? E pesado, difícil de manipular. Se bem que esse aqui já viajou comigo para a Unicamp e voltou da Unicamp diversas vezes, né? E firme e forte ainda, pouco desgastado, mas vai durar séculos isso daí. Nesse trabalho de imagem, especialmente, né, o Folha ele funciona muito bem na reprodução, facsimilar quase, né? E aqui eu tenho um exemplo, um livro também que eu gosto muito da minha coleção, que é o Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro. Esse material aqui, ele reproduz parcialmente, não é? Ele estava na época fazendo, por exemplo, o Crimson Peak. Não tem imagens do Crimson Peak aqui, mas ele tem um caderno disso. Então não reproduz inteiramente, alguns cadernos não foram colocados aqui, por motivos óbvios, mas ele reproduz um pouco dos cadernos do Guilherme Del Toro. O Guilherme Del Toro, quando ele vai fazer um filme, deixa eu ver, não tem aqui ainda. E um pouco também da Bleak House, que era o antigo estúdio, não sei se é ainda, mas era o estúdio onde o Guilherme Del Toro trabalhava, chamado Bleak House. Que ele tinha tudo, as coleções dele, as estampas, os livros antigos, livros que ele usa em filmes, né? O livro dos insetos que aparece no Frankenstein, existe mesmo. E tem aquela edição, uma colecionadora comenta isso. Nossa, eu fui assistir o filme do Del Toro e vi o meu livro, né? O livro que eu também tenho nas mãos de 1830, 40, nas mãos da minha Gott, né? Então ele tem vários gabinetes de curiosidades na casa dele, né? Esses gabinetes assim que eram móveis com coisas curiosas dentro. E aí vem realmente os diários, né? Tem uma reprodução aqui facsimilar pura, mas as reproduções aqui, como eu disse, ele vai aproveitando esses diários para fazer os filmes dele. Então não dava para ser reproduções completas, como se fosse um enorme facsímile, né? Acaba que são reproduções de alguns elementos dos filmes, né? Por exemplo, aqui, essa aqui é muito famosa. Essa imagem aqui ele usou como base, né, do cowboy. Tem os textos ao redor, né, com explicações, citações. É muito sensacional esse livro aqui, eu recomendo muito. Não só para quem é fã de Guilherme Del Toro, eu recomendo para quem é fã de design gráfico. Né? O Guilherme Del Toro tem uma visão gráfica muito própria, muito única, que ele imprime nos filmes dele aqui, ó. Isso aqui é para fazer o Samhain, né, do
Hellboy, cada detalhe de pata, né? Isso está nos cadernos, né? Nítido que ele tem esses cadernos que ele carrega com ele, que ele liberou para digitalizar e colocar neste livro aqui. E é sensacional, né? Tem o do Labirinto do Fauno, que é, meu Deus do céu, é uma coisa incrível. É o que mais tem coisa escrita, né? Dos diários dele. Aqui, né? Bastante coisa escrita. Não é? Isso parece um pouco de um diagrama mesmo, né? Como ele tem bastante coisa escrita no Labirinto, olha isso. Praticamente um roteiro aqui, ele escrevendo, né? O Labirinto do Fauno não é muito comprido igual o Hellboy. Tem mais coisa, né, projetada. Mas tem bastante coisa também. Labirinto do Fauno. Então, eu recomendo bastante este livro aqui. E vocês veem que o formato ajuda muito a compreensão. Não é? Inclusive, algumas das imagens... Deixa eu ver se eu encontro. Isso aqui mesmo. Esse aqui é do Hellboy 1. Algumas imagens vêm com a tradução dos garranchos do Del Toro aqui do lado, né? Então você consegue acompanhar um pouco do raciocínio dele, o que ele está falando, o que ele está escrevendo. Às vezes escreve rápido, às vezes ele escreve citações, orientações. Aqui a cor tem que ser tal, tem que se fazer não sei o quê, sabe? É sensacional, né? Incrível esse material e incrível a mente criativa do Del Toro, como ela funciona no sentido de projeto, né? Ele monta um projeto num caderno Moleskine, não é bem Moleskine, um caderno artesanal feito para ele. E ele tem uma biblioteca de referência imagética, né? Incrível. Além desses dois, eu acho que um outro modelo de infólio, vocês veem que todos têm formato diferente, né? Esse terceiro aqui é o Little Nemo, um pouco sujo, né? Catei da estante. O Little Nemo, do Winsor McCay, saiu no Brasil, não sei se nesse tamanho. Essa aqui é a edição da Taschen, que eu comprei sem brincadeira por R$40, uma coisa assim. Taschen, não. É da Evergreen, da editora. E eu comprei na FENAC. Na verdade foi um presente de aniversário da minha esposa, né? Mas eu queria muito, ela foi lá e comprou. E foi, sei lá, eu tinha visto mais ou menos o preço aí, baratíssimo na época. Depois ficou um preço absurdamente caro. Mas aqui vocês observam como esses detalhes iam passar em qualquer outro tipo de edição. Porque aí que tá, a edição original do Little Nemo era para ser publicada em jornal. Então, esse é o tamanho correto. Até talvez um pouco reduzido em relação ao que poderia ser, não é? Você pega uma página central como essa aqui, ó, esse ganso, peru, sei lá, é impossível você fazer isso numa página pequena, né? Então é um trabalho sensacional impresso em papel couché. O papel também do Gabinete de Curiosidade Del Toro é couché. Esse aqui é um couché mais brilhante do Little Nemo, talvez por causa das cores. Uma reavivada nas cores, né? O Del Toro parece um couché um pouco mais envernizado ou escuro, fosco, né? E é sensacional, né? O Winsor McCay é um gênio absoluto. E aqui vem a reprodução das tiras de 1905 a 1914. Eu não tenho ideia se está completo ou não, não é? Me parece talvez não, porque são várias edições. Eu também não sei como se tem diferente tira, onde ele publicava exatamente, né? Não era muito claro, porque, enfim, a indústria nem existia direito. Mas é isso. Esses são alguns infólios, e temos uma raridade que nem eu consegui ainda, muito inusual mesmo, que é o The Book, né? The Ultimate Guide to Rebuilding Civilization. Pretendo conseguir de alguma forma, não sei se eu vou conseguir comprando, não sei se eu consigo trocando com alguém que tenha, ou conversando com os editores da Hungry Minds, explicando a situação do dólar, do câmbio e do transporte no Brasil, como é difícil às vezes, por conta dessas oscilações de câmbio, inclusive, e pelo peso do material, ver se eles se condoem, né, se compadecem
e enviam uma cópia para minha análise, né? Mais novidades no futuro, em breve, quando eu tiver alguma atualização da busca por esse livro, né? Livros são basicamente assim, você busca por eles, né? Evidentemente, alguns são raros demais para você conseguir, mas alguns não. Alguns você vai conseguindo aos poucos, né? E cada vez que você consegue é uma vitória. Eu me lembro que eu consegui o Codex na véspera do meu casamento, foi uma vitória, para coroar, né, justamente o casamento. Então, é assim, livro. Quando eu consegui também o Gabinete de Curiosidades do Del Toro, né? E os livros são assim, não é? Você acalenta o desejo por eles, quando você consegue, é uma pequena vitória, né? A ser comemorada. Então é isso. Vou ficando por aqui. Conheça a campanha, apoie. Acompanhe o nosso diário no Instagram do Sombras Abissais, o diário de produção do livro, nosso novo livro, né? O Outro Lado. Até a próxima.